Minha pergunta para você é que muitas pessoas como nós veem a volatilidade dessa geopolítica surgindo justamente pela presença dos Estados Unidos em primeiro lugar. Se os Estados Unidos não estivessem no leste asiático, isso não faria diferença para o conflito entre Índia e China em termos de intensidade. Não há dúvida quanto a isso. E o mesmo vale para Taiwan. Se você tirasse os Estados Unidos da equação, os taiwaneses, e aqui eu discordo um pouco de você, a maioria dos taiwaneses, a esmagadora maioria dos taiwaneses, não quer fazer parte da China. Eles desenvolveram uma identidade taiwanesa. Houve precedentes. Sim. Portanto, se houvesse um referendo, os taiwaneses votariam para permanecer independentes e se tornar um Estado-nação de jure, em vez de uma integração frouxa. Eles querem ser um Estado soberano. E os chineses não aceitam isso. Eles acreditam que Taiwan faz parte da China, é um território sagrado. Então existe esse desacordo fundamental, e isso é independente dos Estados Unidos. E você certamente sabe que japoneses e chineses têm uma longa história de guerras e de ódio mútuo. Tudo o que você precisa fazer é voltar de fato a 1931, quando os japoneses tomaram a Manchúria, e depois a 1937, quando a guerra em grande escala estourou entre o Japão e a China e durou até 1945, para perceber que o potencial de conflito entre Japão e China está sempre presente, esteja ou não os Estados Unidos na região. A questão sobre os Estados Unidos é que, provavelmente, é necessário que eles estejam no leste asiático para conter a China. Se os Estados Unidos não estivessem lá, não acho que o Japão e os outros países do leste asiático conseguiriam fazer isso sozinhos. Me ajude a passar por uma sequência de argumentos aqui, porque inicialmente dissemos que, com base no seu quadro de análise realista, é importante conter a China do ponto de vista dos Estados Unidos, porque a ascensão da China seria prejudicial não só para reduzir o poder dos Estados Unidos, mas também para muitos outros. Isso está correto? Essa é a suposição? Ok, se isso está correto, então na sua resposta seguinte, você disse que, se não fosse pelos Estados Unidos, concedo, o problema de Taiwan é um caso especial, como eu admito. Existem casos assim em todos os estados-nação pós-coloniais, onde os nacionalismos seguiram em direções diferentes. Vamos deixar Taiwan de lado por um momento. Mas em relação a outras nações, digamos a coexistência pacífica entre Japão e China, o que nos faz acreditar que isso não seria possível sem os Estados Unidos? O Mar da China Oriental. Mas isso não é os Estados Unidos. Não. Pelo contrário, são os japoneses e os chineses. Há um punhado de rochas, pequenas ilhas, no Mar da China Oriental, que são amargamente, estou escolhendo bem as palavras aqui, são amargamente disputadas pelo Japão e pela China. Mas você realmente acredita que esses conflitos de fronteira, que eu definiria como conflitos de fronteira, realmente ameaçariam a China? Esses conflitos de fronteira necessariamente levariam as duas nações à guerra nos dias de hoje? Sim, existe uma possibilidade séria de que, se os Estados Unidos não estivessem presentes, e mesmo com os Estados Unidos lá, Japão e China poderiam entrar em conflito sobre o que os japoneses chamam de Ilhas Senkaku e os chineses chamam de Ilhas Diaoyu. Não, você não deve subestimar o potencial de problemas. E você acredita que esses conflitos teriam existido mesmo sem os Estados Unidos? Porque antes você disse que muitos desses conflitos são resultado da polarização na geopolítica. Por exemplo, o AUKUS, esse tipo de grande cerco à China, incluindo os Estados Unidos, chegando até a Austrália. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você acha que, se os Estados Unidos não estivessem presentes na Ásia, ainda haveria um conflito na fronteira entre a China e a Índia?
Os Estados-nação teriam tido conflitos sobre fronteiras, mas Índia e China, com certeza, há 4.000. Mas deixe-me qualificar isso. Não, a qualificação é importante, porque, se não fosse pelos Estados Unidos, os conflitos teriam sido tratados como disputas de fronteira. E como você sabe, a China já resolveu pacificamente cerca de 10 conflitos de fronteira em 14. Isso é irrelevante. Existe um intenso conflito de fronteira entre a China e a Índia. E estou dizendo que acho que isso não tem nada a ver com os Estados Unidos. Você poderia tirar os Estados Unidos da equação e ainda assim haveria esse conflito de fronteira. O conflito de fronteira não tem nada a ver com os Estados Unidos. Concordo. Isso aconteceu porque havia 2 impérios que se desintegraram e a partir disso surgiram os Estados-nação. Mas a polarização, o que estou dizendo, é que a polarização maior do Quad, do AUKUS, usando diferentes bases no Oceano Índico, isso é precisamente por causa da presença dos Estados Unidos. Os indianos não teriam ousado nem falar em cercar a China sem os Estados Unidos. There was staying. That's a different issue. The point that we were debating to begin with. O ponto que estávamos debatendo inicialmente era se japoneses e chineses estariam em conflito no Mar da China Oriental, e em particular por causa daquelas pequenas ilhas. Essa era a questão. E você disse que se os Estados Unidos fossem retirados da equação, então o conflito basicamente desapareceria. Não, eu não disse isso. Não, você não disse isso. Eu disse que, se os Estados Unidos não estivessem lá, especialmente no Mar da China Oriental e no Mar do Sul da China, então os conflitos teriam sido de menor intensidade e limitados a disputas de fronteira, como vimos no caso da Ásia Central, por exemplo. Houve muitos conflitos de fronteira, entre aspas, com a China e muitos dos antigos estados da Ásia Central da União Soviética. Muitos deles foram resolvidos de forma muito mais pacífica, porque foram tratados como conflitos de fronteira. Eles foram resolvidos pacificamente? Você não conseguiu resolver pacificamente o conflito de fronteira com a China na Índia. Você não conseguiu resolver pacificamente o conflito sobre aquelas ilhas. Isso é basicamente um jogo de soma zero. Sim, mas o que estou perguntando, professor, é se a polarização piora a situação. Então, por exemplo, no caso específico da Índia e da China, se você olhar para os anos antes de 2014, e isso aumentou muito desde 2017 ou 2018, quando soldados chineses e indianos chegaram às vias de fato no Himalaia, durante o período intermediário antes disso, havia uma abordagem muito mais tranquila e muito menos nacionalista, um versão lento em sua resolução do conflito. Sabe por que isso acontece? Porque a China não era uma grande potência. O que aconteceu aqui foi que a China se tornou uma grande potência. E quando se tornou uma grande potência, ficou mais agressiva. E quanto mais poderosa a China se torna, mais provável é que tente impor um acordo de fronteira à Índia. É assim que funciona a política das grandes potências. É por isso que eu disse que não era do interesse da Índia, nem de Taiwan, transformar a China em uma grande potência. Lembro que quando fui a Taiwan em 2014, tive uma conversa particular com o presidente de Taiwan, o presidente Ma. E o presidente Ma estava muito interessado em interagir com a China e ajudar a economia chinesa a crescer. Eu disse a ele que isso era um grande erro. Vocês vão transformar a China em uma grande potência. E a China tem Taiwan na mira. And it's that UMOIs definido em them and descendental through. Isso está absolutamente correto. E ele disse que isso era algo bom. E eu disse, do ponto de vista geopolítico, isso não faz sentido. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Índia. O problema que a Índia enfrenta agora, e conversei com vários indianos que reconhecem isso, é que a China está ficando cada vez mais poderosa. Na verdade, pode-se argumentar que a diferença entre a Índia e a China está aumentando. E isso é uma má notícia para a Índia.
Porque grandes potências tendem a tentar resolver as coisas com ameaças coercitivas ou às vezes com força militar, quando se tornam realmente poderosas. when they get to be really powerful. I mean, I don't agree with Professor Mearsheimer. Eu não concordo nem um pouco com o professor Mearsheimer. Quero dizer, eu entendo sua posição e concordo com ela. Então, essa é a primeira coisa que eu diria. Acho que sua posição é muito sensata, que é, ok, vamos considerar a disputa pela ilha, ou até mesmo a questão de Taiwan. Veja, o maior parceiro comercial de Taiwan é a China continental. Taiwan não é uma questão de uma população indígena que está sendo ameaçada de ocupação. Na verdade, a maior parte da população em Taiwan são pessoas que vieram para a ilha em 1949, fugindo dos comunistas, e reprimiram os povos indígenas, e depois tiveram uma ditadura militar por décadas. Eu não sinto que, sabe, Taiwan seja esse lugar fraco que a China quer invadir como um projeto colonial de colonização. Já é uma ilha de colonização, se você usar esses termos, que na verdade não funcionam muito bem em uma parte antiga do mundo, onde na verdade todo mundo é colonizador. Quero dizer, se fosse assim, teríamos que pedir para a maior parte da população da China se retirar para algum lugar na Ásia Central, sabe? Porque os Han vieram de fora e tudo mais. Não podemos voltar no tempo. Estamos onde estamos. Temos que aceitar a situação como ela é. Ok. Então quais são as disputas de fronteira que envolvem ilhas? Muitas delas têm a ver com o direito do mar, que diz que sua fronteira internacional começa na borda do seu país. Então, se você consegue reivindicar um conjunto de cadeias de ilhas, pode dizer, veja, forças militares estrangeiras não podem se aproximar de nós a tantas milhas náuticas. Muito disso se resume a isso. Parte disso tem a ver com a energia presente nessas águas. Existem campos de gás, talvez, e assim por diante que os países disputam. Isso acontece muito em cadeias de ilhas. Sim, isso está presente em algumas delas. Mas tudo isso é resolvível. Tudo isso é resolvível. Por exemplo, se a Marinha dos Estados Unidos parasse de se aproximar da costa chinesa, então a China não precisaria exigir uma zona de proteção maior. Porque a ideia de manter uma certa distância em milhas náuticas é, na verdade, o motivo pelo qual eles contestam e começaram a construir algumas ilhas. Sim, porque eles querem alegar que você tem que ir mais longe. Não pode chegar tão perto da nossa costa. Isso é uma ameaça para nós. Sim, não há navios chineses na costa de Nova York. Uma fragata chinesa deu a volta na Austrália, e toda a Austrália entrou em pânico, dizendo que os chineses estão patrulhando nossas águas. Enquanto isso, navios australianos estão no Mar do Sul da China. Os navios britânicos, a Rainha Elizabeth II, estava no Mar da China. Por quê? O que eles estão patrulhando? Quem lhes dá o direito de serem, no termo de John Mearsheimer, policiais? Nós, asiáticos, não precisamos de um policial dos Estados Unidos lá. Sabe, somos perfeitamente capazes de lidar com essas questões. Os filipinos, se você tem um navio americano lá, isso encoraja os países, especialmente os pequenos, a não querer resolver as coisas. Eles dizem, bem, os Estados Unidos estão do nosso lado. Não precisamos chegar a um acordo. Há uma disputa entre a Rússia e o Japão sobre as Ilhas Kurilas também. Sabe, essas são questões solucionáveis. Não acho que precisamos policiar disputas solucionáveis. Precisamos resolvê-las. Eu gostaria de ver mais envolvimento da ONU nisso, menos envolvimento dos Estados Unidos. Se for para alguém se envolver mais, que seja a ONU, usando o Tratado do Direito do Mar e outros tratados para tentar resolver algumas dessas disputas. Ok, Índia e Paquistão. Não precisamos que os Estados Unidos entrem como terceira parte. Não é necessário. Ok, nem se trata da linha. Olhe para a fronteira entre a Índia e o Paquistão, desde o Ran de Kutch até o norte. A maior parte da fronteira está delimitada e acordada. Temos uma fronteira que vai até o norte, passando pela região de Jammu até a borda do Vale da Caxemira. E então, há uma seção muito pequena entre a Índia e o Paquistão, que é a linha de controle. Ela é chamada de linha de controle, porque era a linha de 48. O governo indiano reivindica a Caxemira ocupada pelo Paquistão,
E o governo paquistanês reivindica Caxemira ocupada pela Índia. É assim que cada lado chama. Eles reivindicam essas duas áreas, essa região do vale, que vai de Mirpur até você sabe Pulgam ou onde for. Essa faixa é contestada por ambos os lados. Isso é solucionável. Sabe, quais são as três possibilidades? Uma, todo o Vale da Caxemira se torna parte do Paquistão. Ok, duvido que toda a população de Srinagar concordaria com isso. Segunda, que toda a área de língua caxemira, até Mirpur, muitas pessoas de Mirpur vivem em Bradford, na Inglaterra. Basicamente, Mirpur é Bradford. E toda essa área vai para a Índia. O que duvido que os Mirpuris ficariam animados. Sabe, talvez até já tenha acontecido. A terceira opção é que tudo se torne um único país, o que é uma ideia maluca, porque seria sem saída para o mar. E todo mundo odiaria isso. Teria sérios problemas. Até o PKK curdo, que luta há décadas por um Kurdistão independente, acabou de depor as armas e disse: vamos lidar politicamente dentro da Turquia. Sim, a questão do Kurdistão, de certa forma, foi abandonada pelo PKK justamente esta semana. Então, por que estamos falando em criar um pequeno estado no topo das montanhas Hindu-Kush? Não vai ser um estado viável. Ok, a Índia vai ficar irritada. O Paquistão vai ficar irritado. Quem vai ajudar no desenvolvimento social da região? Você poderia então apresentar um quarto argumento, que está na mesa há anos: status de condomínio. Ambos os lados teriam algum tipo de controle compartilhado. Isso raramente funciona. Condomínios raramente funcionam. Sinceramente, minha opinião é que a linha de controle seja transformada em uma fronteira. E a partir daí se busque justiça para o povo da Caxemira, que vive dos dois lados da fronteira. Eu sou Punjabi. A maior parte da minha família era de Lahore. Ainda temos alguns parentes no Paquistão. O restante veio para a Índia. Temos família dos dois lados da fronteira. Funciona, cara. Quero dizer, eles estão lá, nós estamos aqui. O que você pode fazer? Essa é a maré da história. Você não pode fazer nada a respeito. Quero dizer, o que vamos fazer? Lutar por um Punjab unificado? Desculpe, os khalistanis tentaram. Não deu certo. A maioria das pessoas no Punjab não quer isso. Elas estão bem felizes sendo parte da Índia. Ok, não estou tentando ser polêmico com isso. Só estou levantando a questão. Existem apenas algumas soluções. Mesmo que você faça ou não um plebiscito, vai ter que colocar uma ou duas dessas soluções na mesa. Não há mais nada. Você não pode simplesmente tirar a Caxemira e pendurá-la no céu. Ela vai ter que ficar lá. Certo? Então essas são as opções. O que mais existe? Então quando você faz a pergunta, e você a fez muito bem, e quando Mearsheimer disse, bem, essas pessoas não sabem resolver seus conflitos, policiamento vindo dos Estados Unidos. Bem, eu diria, professor Mearsheimer, vocês têm disputas nas Américas que não resolveram. Vocês querem tomar o Canadá. Ainda querem derrubar o governo em Cuba e na Venezuela. Os Estados Unidos ameaçando invadir o Panamá. Quero dizer, vocês têm seus próprios problemas. Cuidem deles. Parem de mandar a marinha para a Ásia. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.